Pedro fez essa pergunta para Jesus há 2000 anos, ele não fazia ideia de que a palavra seguir, a expressão, não, a palavra seguir, ela mudaria de significado completamente muitos anos depois. Hoje não dá para falar em seguir alguém e não pensar nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Coisa mais comum, coisa mais normal hoje é você seguir alguém, seguir alguns, ou você ser seguido por alguém, ser seguido por muitos. Eu, por exemplo, sigo a minha esposa, estou sempre de olho nas postagens e na vida dela, tal. Bom, o que me chama a atenção no seguir de hoje é que virou coisa séria. Muitas pessoas que têm poucos seguidores ou nenhum seguidor, acabam tendo problemas sérios emocionais, acabam ficando depressivas e achando que ninguém mais gosta delas. O número de seguidores virou uma medida de queridice, é o queridômetro que eu costumo dizer. Mas dá para resolver, hoje tudo se resolve muito facilmente, você pode comprar seguidores, é fácil, simples assim. Você compra seguidores, paga e tem quantos seguidores você quiser. Quantos seguidores te fazem felizes? O mundo está ficando diferente, está ficando estranho mesmo, né? Mas se muita coisa é igual, se muita coisa é diferente do tempo de Jesus para os dias de hoje, pelo menos uma coisa não mudou. Seguir e deixar de seguir pode ser uma decisão muito simples, pode ser algo que se faz com muita naturalidade, e é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Pessoas deixando de seguir Jesus e outras seguindo Jesus. Vamos olhar para o texto? Versículo 60 diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. O que ele ensina é muito difícil. Sabe que essa é uma das cenas bíblicas que a gente não acredita que existiram. Você vai convir comigo. Pessoas reclamando do que Jesus estava ensinando, mas não apenas isso, reclamando e se afastando completamente dele, abandonando Jesus, diz o texto. Pessoas reclamar de mim, aqui o pastor Roberto, do jeito como eu ensino, do jeito como eu interpreto as escrituras, e eu tenho um cuidado muito grande para interpretar sempre com muita coerência. Ok, pessoas que não gostam do meu jeito, do jeito como eu falo, como eu prego, como eu sou pastor, tudo bem. Agora, reclamar de Jesus, do jeito de Jesus, ou do que Jesus estava ensinando, e ele sempre ensinava com muito carinho, sempre entregava palavras cheias de amor, cheias de poder, cheias de cuidado, cheias de vida. Ontem de manhã conversava com pais dos confirmandos aqui a respeito de como as pessoas estão sensíveis nos dias de hoje, e por muito pouco elas se afastam umas das outras. Qualquer coisa que se diga diferente, uma palavra deslocada, um gesto descuidado, uma postagem diferente nas redes sociais, qualquer coisa é motivo de desentendimento, de animosidade, de intrigas, de afastamento, de separação e de abandono. Mas quando isso acontece na nossa dimensão, entre nós e nós, com algum esforço a gente até consegue compreender, é coisa de pecador para pecador, ou entre pecadores. Agora, quando isso acontece com Jesus, com pessoas e Jesus, com pecadores e o próprio Deus, o santo Deus, daí a gente tem alguma dificuldade de entender, não é? Mas a gente não pode parar a leitura do texto aqui, quando pessoas simplesmente dizem que o que Jesus estava dizendo era muito difícil. A gente tem que continuar lendo, especialmente ouvir o que Jesus vai dizer na sequência, porque o que Jesus vai dizer na sequência é fundamental, vai tocar na ferida daquela gente que estava achando tudo muito difícil e que estava abandonando Jesus. E esse é o segundo detalhe que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Lá no versículo 63, diz o seguinte: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso, ou seja, o ser humano não pode dar vida verdadeira, o Espírito de Deus que dá. A palavra que eu lhes disse são Espírito e vida. Eu não sei quanto você está lembrado do que aconteceu até aqui, ou antes desse texto, mas ainda está rolando a repercussão do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Tudo bem que foi um fenômeno dos maiores já vistos, talvez o milagre de maior impacto depois das ressurreições que Jesus fez. Os discípulos chegam para Jesus e entregam 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos,
agradece a Deus o Pai e distribui para uma multidão de mais de 10.000 pessoas, talvez o maior ajuntamento em todo o ministério de Jesus Cristo. O impacto desse milagre foi tão grande que até os próprios discípulos, conforme diz lá em Marcos 6,52, até os próprios discípulos não souberam muito bem como lidar. Eles nem curtiram Jesus andando sobre as águas e vindo salvar eles no meio do lago, porque eles estavam chocados, impactados com aquela cena do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o milagre foi só um choque inicial, porque o que mexeu mesmo com aquela gente foi o que Jesus disse um pouco depois. Pouco depois dessa cena, Jesus de novo está reunido com muita gente e diz para as pessoas que Ele é o pão da vida, que quem se alimenta dele jamais vai ter fome novamente. E Jesus disse mais, disse que muita gente no meio daquela multidão estava seguindo Jesus só porque queria pão. E Jesus vai dizer com muita clareza: gente, é o seguinte, vocês estão vindo porque querem pão, mas eu tenho muito mais para dar, eu sou o pão da vida. Eu tenho muito mais para saciar, eu vou saciar a vida de vocês de verdade. E aqui está o ponto nevrálgico do texto, versículo 63, que eu mencionei com destaque na leitura. Vocês só vão entender as palavras que eu estou dizendo, que são palavras cheias de vida, que são palavras cheias do Espírito Santo, se vocês deixarem o Espírito de Deus agir na vida de vocês. Para isso, vocês precisam parar de pensar no pãozinho francês, porque esse assunto aqui é um assunto que o ser humano natural, carnal, não consegue compreender, não consegue racionalizar. Quando eu falo que eu sou o pão, eu não estou falando que eu sou o pão francês, é um assunto do mundo espiritual. Sabe, querido, a palavra só pode ser entendida com a intervenção, ou com a tradução simultânea do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que ninguém diz Senhor, Senhor, de fato e de verdade, se não estiver cheio do Espírito Santo. Então quem não tem a presença do Espírito Santo, quem não se permite ser enchido do Espírito Santo, não vai entender o que o Espírito Santo fala, o que o Espírito fala na palavra, porque a palavra de Deus vai além do texto impresso, a palavra de Deus vai além das historinhas bíblicas, ela está naquilo que o Espírito Santo diz nas entrelinhas. A palavra de Deus tem um sentido intencional, que vai além do texto, que é mais profundo do que aquilo que os nossos olhos enxergam, ou que os nossos ouvidos ouvem. É por isso que muita gente abandonou Jesus, quando Jesus disse que Ele era o pão, que devia ser comido, e que ia alimentar as pessoas para sempre. As pessoas não entenderam, racionalizaram a mensagem de Jesus, não deixaram o Espírito Santo falar ao coração. E um terceiro e último destaque que eu quero dar, que é muito importante, preste atenção, aqui, versículo 68, vou terminar com esse ponto. Versículo 68 diz: Simão Pedro respondeu quando Jesus pergunta: vocês também querem me seguir? Aí o Simão Pedro responde: quem é que vamos seguir? Só o Senhor tem as palavras de vida. O texto termina dizendo que algumas pessoas que muitas pessoas abandonaram Jesus, e que algumas pessoas ficaram com Jesus. Na verdade, o texto acaba revelando uma diferença entre seguidores e seguidores de Jesus. E a diferença é que alguns são apenas seguidores, outros são seguidores discípulos. Olha o que o versículo 66 fala sobre os apenas seguidores. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Olha o que os versículos 67 e 68 falam sobre os seguidores discípulos. Jesus pergunta para os 12 discípulos: e aí, vocês também vão me deixar, vão me abandonar? E o Pedro, o líder, responde em nome de todos os discípulos: jamais, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras que dão vida para sempre. Sabe, queridos, eu fiquei pensando com os meus botões lá em casa, quantos são esses apenas seguidores de Jesus? Quanta gente, quantas multidões se reúnem hoje em torno da presença de Jesus, e quantos são apenas seguidores? Aqueles que ficam rondando Jesus de largo e só se aproximam para tirar algum proveito, para pedir alguma graça, para reivindicar uma bênção, para um momento de socorro na tribulação. Mas também pensei sobre quantos são os seguidores discípulos, aqueles que seguem Jesus de perto, aqueles que pisam nas
pisadas ou nos passos de Jesus, aqueles que estão com Jesus na alegria e na dificuldade, aqueles que estão com Jesus na fartura de pão e na eventual escassez, aqueles que estão com Jesus na saúde, confiam em Jesus na saúde e na enfermidade, aqueles que estão com Jesus nos dias bons e não tão bons. Sabe por que esses discípulos, os que seguem como discípulos, fazem isso? Porque haverá dias bons e dias não tão bons, mas em todos os dias haverá Deus, haverá cuidado de Deus. Sabe por que os discípulos estão ali sempre com Jesus e não abrem mão de estar com Jesus? Porque o que eles experimentaram na vida com Jesus foi incomparavelmente melhor do que o melhor que viveram na vida sem Jesus. É por isso que não abrem mão de estar com Jesus. Eu vou terminar essa mensagem dizendo que, quando eu leio esse texto, eu já sei o final, mas me dá sempre um fiozinho na barriga quando Jesus pergunta para os discípulos, depois de ver um monte de gente abandonando, Jesus olha para os discípulos e pergunta: e aí vocês, queridos, vão me deixar também? O coração de Jesus devia estar doído nessa hora, porque tem um monte de gente abandonando ele, e ele veio para ficar com essas pessoas. Ele veio para, desceu do céu para ficar perto, para cuidar delas, para ser o pão da vida delas. De repente, uma a uma, começam a ir embora, se retirar. Nessa hora Jesus olha para os discípulos, eu imagino que com os olhos marejados de água, e pergunta: e aí, queridos, vocês também vão me abandonar? Essa é uma pergunta corajosa de Jesus, porque Jesus nunca havia obrigado os discípulos a segui-lo. Eles foram amorosamente convidados por Jesus e aceitaram, disseram sim. Mas eles tinham total liberdade de continuar com Jesus ou não, como por exemplo fez Judas. Judas simplesmente foi embora, decidiu se retirar. Então Jesus, quando perguntou para os discípulos se eles queriam continuar, deve ter ficado com o coração na mão, até porque Jesus amou aqueles discípulos desde o primeiro encontro, cuidou mais dos discípulos, mais deles do que do próprio Jesus, da própria vida dele. Tanto é verdade que daqui a pouquinho, um pouquinho mais na frente, Jesus vai dar a vida, vai se sacrificar por amor também àqueles discípulos. Mas aqui está a diferença entre seguidores e discípulos. Os discípulos estão pertinho, os discípulos estão sentindo tudo, eles estão curtindo Jesus, curtindo o cuidado de Jesus, curtindo o amor de Jesus, a vida de Jesus. É por isso que eles respondem com muita convicção: Jesus, jamais vamos te abandonar, porque o Senhor é a nossa própria vida. O Senhor é a nossa própria vida, não podemos deixá-lo jamais. Amém? Que essa seja a sua resposta, caso você tenha ouvido essa pergunta do Espírito ao seu coração: e aí, vai me deixar? Vai me abandonar? Que você também diga como os discípulos disseram: jamais, Senhor, o Senhor é a nossa própria vida. Amém.